Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus está claramente chamando os líderes judeus a uma conversão profunda. E Jesus não poupa palavras duras para abrir-lhes os olhos. As palavras de Jesus não devem ser entendidas como uma condenação, mas como um chamado rigoroso, um chamado para aqueles que conheciam bem as Escrituras, mas não compreendiam como aplicá-las sob a ótica de Deus. Não trabalhavam na pedagogia de Deus, como eles deveriam ensinar e, mais do que isso, proceder. Em poucas palavras, Jesus os chama a enxergar pontos fundamentais na fé, na obediência a Deus, na observância de seus mandamentos, e que hoje, deste mesmo ensinamento, podemos tirar grandes lições. Os fariseus não praticavam aquilo que pregavam, e isso é uma grande hipocrisia, um contra-testemunho que nos serve como um alerta, principalmente quando dizemos que somos católicos, que conhecemos a palavra de Deus. Nós temos que ter responsabilidade naquilo que professamos. Os líderes religiosos daquela época eram, sem dúvida, muito vaidosos com seus cargos, com suas práticas, mas não estavam convertendo ninguém. Eles não se mostravam humildes e muito menos compadecidos com aqueles miseráveis, aqueles que eles deveriam auxiliar, ajudar, socorrer, levantar. Não havia respeito para com aqueles que o seguiam. Não conseguiam aplicar a lei do amor e da misericórdia. Sendo assim, a exortação de Jesus, ou melhor, as críticas de Jesus aos líderes nos fazem pensar, de alguma forma, será que nós não podemos também cometer os mesmos erros? Será que a nossa igreja, os nossos líderes religiosos estão preparados e praticando da forma como Deus gostaria? Que não estão só pregando, mas praticando a doutrina que Deus gostaria? Enfim, onde a nossa fé pode estar falhando? Onde
a nossa prática pode estar incoerente, ou possamos até estar sendo um contra-testemunho. É importante que tenhamos isso em mente e venhamos a refletir sobre a nossa conduta, sobre os nossos valores, sobre aquilo que falamos, que pregamos, que ensinamos, até mesmo dentro da nossa casa. Que a nossa vida seja uma verdade, que a nossa vida seja coerente, que a nossa vida seja um testemunho vivo e verdadeiro, não só das boas práticas, mas da fé que professamos, da fé em Jesus. Amém? Eu deixo esta reflexão para o dia de hoje e deixo também meu abraço fraterno. Tereza Calonge.